De Campinas, Henrique Bueno. Agora 10 horas e 14 minutos, vamos conversar ao vivo com o cientista político Felipe Dávila, que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Muito bom dia, Felipe. Bom dia, é um prazer conversar com a CBN Campinas. Felipe, gostaria que você se apresentasse ao ouvinte aqui da CBN Campinas. Bom, eu sou Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, sou cientista político e liderei durante 14 anos o Centro de Liderança Pública, uma instituição voltada à formação de lideranças públicas e trabalhar com a melhoria da gestão pública em estados e municípios. Nesses 14 anos que eu fundei e liderei o CLP, nós formamos mais de 9 mil líderes políticos e trabalhamos com vários projetos de melhoria de gestão pública em várias cidades, centenas de cidades do Brasil e vários estados. O que me leva a sempre ter uma visão positiva da política. Há muitos bons líderes públicos, servidores públicos fazendo a diferença na vida das pessoas nos estados e municípios. E aí vem um tema muito caro a essa grande experiência que eu tive, que é a necessidade de descentralizar o poder, devolver poder aos estados e municípios, porque é eles que fazem a diferença na vida do cidadão. Felipe Dávila, muito bom dia. André Berenguel aqui, obrigado em atender a CBN Campinas. Com relação, o senhor falou, né, cientista político, tem já uma larga experiência nessa questão e analisa o espectro político de um lado de cá. E agora a pretensão é passar para o lado de lá, né, digamos assim, com os objetivos políticos aí rumo ao Palácio do Planalto. Por que dessa mudança? Porque, André, nós estamos vivendo uma crise institucional a mais grave da história do Brasil desde a redemocratização. O Brasil vem sendo dilacerado por governos populistas de direita e esquerda que levaram o Brasil à mais longa estagnação econômica, recorde de desemprego, aumento de miséria, numa escala nunca vista. Então nós temos de entrar na política para tirar do poder esses populistas que estão arruinando a vida dos brasileiros, destruindo empregos e acabando com os sonhos dos jovens em trabalhar nesse país. Os jovens bem formados, e aí em Campinas vocês têm grandes centros de tecnologia, você vê que os jovens querem ir embora do Brasil, não querem ficar aqui. É óbvio que não querem ficar aqui. Nasceram num Brasil que a economia cresceu em média 2,5%. E agora crescem no Brasil, entram no mercado de trabalho, numa época em que há mais de uma década o Brasil cresce nada. Então não tem oportunidade. Nós precisamos resgatar o Brasil das mãos dos populistas, reinstituir a democracia, a liberdade, a economia de mercado para fazer esse Brasil voltar a crescer, gerar renda e emprego. Felipe, você é natural de qual cidade, de qual região do país? Eu sou natural de São Paulo mesmo, capital. Minha família vem de Piracicaba, mas eu sou natural de São Paulo. Tá, e me fale sobre a expectativa da terceira via. Olha, a terceira via hoje precisa conversar mais em torno de propostas. Todo mundo nos pergunta, quando a terceira via vai nos unir? Mas a união só pode existir em algum momento em que nós estivermos cientes das propostas de cada candidato, o que nos une e onde divergimos. Porque não dá para construir aliança política em torno de pessoas ou só partidos. Precisa ser em torno de propostas. Nós estamos num momento muito grave da história do Brasil e nós precisamos de propostas concretas para tirar o Brasil deste buraco, deste lamaçal do baixo crescimento, alto desemprego, queda de renda e aumento de inflação. Agora, Felipe, no cenário nacional a gente tem aí essa parceria praticamente fechada, né, de Lula e Alckmin aí rumo ao Planalto, às eleições. Temos também o próprio presidente Jair Bolsonaro, dentre os partidos o Novo também. Como o Novo se encaixa? A gente teve agora essa fusão aí do DEM com o PSL e se tornando aí um grande partido também nesse espectro, que também deve chacoalhar aí as alianças. Como que o Novo vai se comportar com relação a esse cenário? No primeiro turno terá, né? E no segundo turno? Não, no segundo turno nós vamos estar no segundo turno, porque quando você olha os atributos
que o eleitor hoje busca nos candidatos, nenhum desses líderes de pesquisa representa os atributos que as pessoas buscam. O Brasil está radicalizado na política, as pessoas querem alguém que restabeleça o diálogo. O Brasil tem pessoas que não sabem fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, e o que o brasileiro quer é renda, emprego e crescimento econômico. Portanto, eu não vejo como esses candidatos que hoje lideram as pesquisas com capacidade de vencer as eleições, porque eles representam tudo o que o brasileiro hoje não quer: radicalismo, polarização, desemprego, baixo crescimento econômico. Agora, Felipe Dávila, o senhor é pré-candidato, né, pelo Novo. Agora, a informação que a gente tem aqui é que os próprios aliados do Amoedo avaliam uma saída em bloco do Partido Novo depois das eleições, já que eles acompanham aí a formação das listas de pré-candidatos do partido para as eleições de 2022 e apontam as disputas esse ano como decisivas para tomarem uma decisão em grupo sobre se ficam ou não na sigla. Qual a relação do senhor com o Amoedo? Olha, eu sou amigo pessoal do João Amoedo, mas essa informação está completamente errada. O partido está muito unido, nós temos nominatas em todos os grandes estados, vamos dobrar a nossa bancada de deputados federais, temos um candidato extremamente competitivo no estado, um pré-candidato extremamente competitivo no estado de São Paulo, Vinícius Poit, um dos deputados que teve maior êxito nas últimas eleições. Temos um candidato que vai para a reeleição em Minas Gerais, um pré-candidato, né, em Minas Gerais, que é o governador Zema, que vai ganhar no primeiro turno, ou seja, o partido está muito forte. E no Rio de Janeiro temos o Paulo Ganimi, que é nosso deputado federal. Então nós temos candidatos majoritários nos maiores colégios eleitorais, uma bancada unida, preparada e recrutando cada vez mais pessoas. Eu acabei de fazer uma grande viagem agora pelo interior, passei aí por Campinas, Piracicaba, Rio Preto, São José, Ribeirão Preto, e vejo o ânimo das pessoas em aderir ao Novo, porque entende que o Novo é o único partido que defende valores, princípios e tem coragem de votar contra o corporativismo. Foi o único partido que votou integralmente contra este absurdo de emenda de relator, orçamento secreto e contra o fundo partidário. É o único partido que não utiliza fundo partidário. E é o único partido que não tem nenhum governante envolvido em escândalo de corrupção. Portanto, o partido só vai crescer. Então, essa história de desunião, nós vamos ver em abril, você vai ver desunião em abril dos outros partidos. Quantas pessoas vão deixar a legenda e trocar a legenda? Isso não vai acontecer ao Novo. Inclusive, o nosso deputado federal de Campinas, o Alexis, está no partido, vai para a reeleição no partido e muito animado em ajudar a pré-candidatura de Vinícius Poit ao governo do estado de São Paulo e a minha pré-candidatura à presidência da República. Felipe, você pode adiantar alguns projetos da sua campanha à presidência da República? Certamente, nós teremos 3 grandes pilares. O primeiro é a questão ambiental. O Brasil precisa se tornar a primeira nação carbono neutro do mundo. Por quê? Porque nós somos a maior potência ambiental do mundo. O mundo precisa do Brasil para reduzir carbono. E o Brasil precisa do mundo para atrair investimento em infraestrutura e que nós só vamos conseguir se nós respeitarmos a questão ambiental. Todo investimento privado no mundo hoje, vocês sabem muito bem, tem um carimbinho com 3 letras. Ou você protege o meio ambiente, ou melhora a questão social, ou tem governança, ou não tem investimento. Nós estamos falando de mais de 300 trilhões de reais em investimento que o mundo hoje diz que só vai alocar dinheiro se o país respeitar o meio ambiente, a governança e o crescimento sustentável. Portanto, o Brasil pode ser a grande superpotência do mundo nesse sentido, atrair grande parte desse capital que vai ajudar a construirmos a nossa base fundamental no saneamento básico, melhorar nossas estradas, portos, aeroportos e fazer a economia voltar a crescer e gerar emprego. Segundo ponto, abertura unilateral da economia. O Brasil precisa abrir sua economia para o mundo. Nunca nenhum país ficou rico com essa política protecionista que mantém o Brasil isolado das cadeias globais de valor. Então nós temos de abrir a economia para o Brasil recuperar a sua competitividade, produtividade e capacidade de competir no mundo. E nós temos grandes empreendedores, grandes empresas, e esse protecionismo só trouxe miséria e produtos mais caros para o brasileiro. Você sabe muito bem, você vai comprar um telefone celular, no Brasil custa 2 vezes mais caro do que você comprar um telefone fora do Brasil. Você compra um carro no Brasil, custa 2 vezes mais caro para o consumidor. Ou seja,
o protecionismo deixou os produtos mais caros para o consumidor e fez com que nós percamos mercado e competição internacional. E o terceiro ponto é a questão da digitalização. Nós precisamos avançar com o governo digital, é o único jeito de quebrar o corporativismo, esse cartorialismo no Brasil, que só traz dor de cabeça para o cidadão e não permite os governantes a ter dados e evidências para melhorar suas políticas públicas. Portanto, digitalização, abertura unilateral da economia e uma defesa do meio ambiente para o Brasil ser a primeira nação carbono neutro do mundo. Pré-candidato, o senhor falou, agora há pouco, que o Novo estará no segundo turno nas eleições à presidência da República. Em uma eventual vitória em começo do ano, o senhor apresentou agora alguns projetos em várias áreas. A gente tem visto, dentre os problemas, essa alta de preços, a escalada da inflação, combustíveis que não param de subir, os próprios alimentos. Numa eventual vitória em janeiro, quais seriam as principais metas ou onde seria atacado primeiramente, qual área para buscar reverter essa situação econômica de hoje? Bom, primeiro precisamos resolver uma questão emergencial, que é a pobreza no Brasil. Essa é a questão mais premente no país. Mas para isso, nós precisamos melhorar os programas existentes, nós precisamos ter foco em política social. Toda política social para realmente tirar as pessoas da pobreza tem foco. Eu vou dar um exemplo. O auxílio emergencial, dar R$400 para todos os brasileiros que estão na pobreza. Não é assim que acaba com a pobreza, nós precisamos ter foco. Porque imagina assim, um adulto solteiro recebe R$400 e uma mãe com 2 crianças pequenas, de 0 a 6 anos, também recebe os mesmos R$400. Isso é injusto. Nós precisamos ter um programa focalizado justamente para dar mais recursos para quem precisa, nesse caso uma mãe com 2 crianças, do que um adulto solteiro. Então, a questão da focalização do programa é muito importante para nós usarmos o dinheiro público com mais eficiência. Mas o segundo ponto é esse anúncio unilateral da abertura da economia. Isso é muito importante, nós vamos abrir a economia de forma gradual, e isso vai ajudar a sociedade civil, o setor privado, a pressionar o governo e o Congresso Nacional a aprovar as reformas que foram engavetadas pelo governo Jair Bolsonaro, como a reforma tributária e a reforma administrativa. 2 reformas vitais para a retomada da competitividade e da produtividade no Brasil. Como você sabe, o Brasil tem o sistema mais complexo do mundo, nós gastamos mais tempo com a burocracia de pagar imposto do que com a produção. Terceira medida importante é essa questão do carbono neutro. Vamos começar imediatamente a mostrar que o Brasil é sim um player sério nessa questão ambiental. Vamos fazer um programa importantíssimo para organizar o mercado doméstico de carbono, e isso é que vai atrair investimento imediato para o Brasil em infraestrutura. E investimento em infraestrutura, como vocês sabem muito bem, gera emprego e renda para a população. E assim nós vamos mudar o humor do brasileiro e do mundo em relação ao Brasil. Para a gente encerrar a entrevista, Felipe Dávila, qual que é a mensagem que você deixa para o ouvinte da CBN Campinas? Eu queria deixar uma mensagem muito clara para o nosso ouvinte CBN Campinas. O que vai fazer o Brasil mudar é o voto consciente. Por favor, entendam mais sobre o perfil dos candidatos, as suas propostas, e participe como um cidadão ativo, preocupado com esse momento do Brasil. Você tem o poder de mudar o Brasil pelo meio do voto consciente. É um absurdo que hoje mais de 70% do eleitorado não se recorda em quem votou para vereador, para deputado federal, estadual. Assim não dá para melhorar a política brasileira. Nós vamos melhorar a política brasileira com o voto consciente. O voto consciente vai eleger pessoas comprometidas em livrar o Brasil do populismo e colocar o Brasil mais uma vez no caminho do crescimento, da geração de renda e emprego. Portanto, voto consciente é o grande poder que está na mão de cada um de nós brasileiros para mudar esse trágico destino de um país capturado pelo populismo. Cientista político Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, obrigado pela entrevista, um bom dia. Muito obrigado, é um prazer falar com a CBN Campinas. 10h29. CBN Campinas.